Rádio Difusora de Alagoas. Golpes. Por meio de WhatsApp e também o golpe por meio do Pix. O que fazer judicialmente para ter esse dinheiro de volta? O que fazer para processar esses criminosos? Eita, dor de cabeça. Cada dia a gente sabe de uma história, doutor, e a gente fica pensando, nossa, como se cai num golpe desse, mas às vezes é tão bem arquitetado que acaba caindo. Boas-vindas e bom dia, doutor Fernando. Bom dia, queria dizer da satisfação de estar aqui conversando com vocês, com os seus ouvintes, não é? Nesse programa que é tão ouvido e tão querido por todos nós. Obrigada. Vejam, primeiro que o golpe, quando ele é realizado, né, por meio das mídias eletrônicas diversas, por meio do WhatsApp, por meio do Instagram, de como quer que seja, ele realmente hoje se sofisticou bastante. Então, é muito difícil, né? Muito difícil a pessoa detectar exatamente ali quando tem um golpe, quando tem algo de verdade. Mas existem alguns elementos e algumas situações que podem ajudar nisso. Uma delas é você desconfiar de tudo que é extremamente vantajoso, não é? O comércio, eu digo sempre o seguinte, ninguém faz comércio, ninguém negocia para dar vantagem. Se negocia para se obter lucro. Então, consequentemente, toda oferta que é extremamente vantajosa, com certeza, ela poderá apresentar aí por trás um golpe. Então, desconfiar, primeiro ponto. Segundo ponto, nunca ceder, isso parece ser uma coisa repetida, né? Mas é uma coisa realmente tem que importante. lembrar sempre. Nunca ceder número de documento pessoal, número de cartão, principalmente senhas, aleatoriamente. Primeiro porque as instituições financeiras e as empresas que agem seriamente para realizar qualquer operação de venda, elas não operam dessa maneira. Geralmente, quando elas pedem dados, isso é feito através de uma plataforma específica. Então, sempre checar essas situações. Quando for questão bancária, se for possível, entrar em contato com o seu banco, né? Hoje, alguns bancos em aplicativo, eles já impedem que você consiga fazer uma operação financeira e atender uma ligação ao mesmo tempo. Os aplicativos já são preparados para isso. Então, qual é a máxima não permite maior? Nem print de tela, nada. Ter cuidado. Primeiro ponto, desconfiar. Tentar sempre checar aquela informação, checar aquele site, buscar uma referência antes de fazer qualquer operação. Porque uma vez realizada, recuperar esse valor é muito difícil, é quase impossível, né? Então, se cair no golpe, primeiro, não se culpar, né? Porque qualquer pessoa pode passar por uma situação dessa. Segundo, lavrar um boletim de ocorrência. Gente, e quanto ao Pix, doutor, eu gostaria de fazer só uma parte, dar 2 pontos, faz uma parte. Quanto ao Pix, quando você passa um Pix, que é um golpe, você tem até 15 minutos para fazer a solicitação de estorno por meio do aplicativo do seu banco. Então, o Pix ainda dá para você correr. O Pix ainda tem essa possibilidade, se você for rápido, né, nesses 15 minutos, você perceber isso, então tentar fazer isso aí. Outra coisa, se você, porventura, sofrer um golpe dentro de algum ambiente, virtual ou físico, realmente de uma instituição, de uma loja, de alguma coisa assim, aí você tem a possibilidade, se houver uma falta de cuidado, de segurança por parte da instituição, aí você tem a possibilidade de rever esses valores. Mas para isso terá que ter havido uma participação do ente no sentido de não lhe dar a segurança necessária. E essa questão do Pix é realmente um diferencial. Então, tem muito cuidado. Essa atenção com os golpes hoje é uma coisa... Recentemente, nós advogados sofremos uma articulação de golpe muito grande. Muitos escritórios no estado de Alagoas, no Brasil inteiro, né, começaram a ser usados para tentar se dar golpe nos clientes e em outras pessoas. Do falso advogado. A OAB... Um colega nosso aqui tentaram dar o golpe nele. Tentaram em vários clientes nossos. Então, assim, a OAB ela tomou uma posição em termos nacional para poder tentar diminuir isso ou até mesmo impedir, e em algumas situações até o próprio sistema da justiça no estado de Alagoas foi alterado. Hoje você não consegue ter acesso livremente ao inteiro teor de um processo sem você ter a sua senha ou o seu token. Perfeito. Porque ele era público, então as pessoas tinham acesso e faziam toda essa movimentação. Rico em detalhes, né? O processo. Já chegou às suas mãos algo que lhe surpreendeu pela audácia dos criminosos de golpe, doutor? Já chegou assim para o seu tentar reverter a situação? Veja, nós tivemos... Ou ao seu conhecimento? Nós tivemos uma situação muito, muito peculiar, muito interessante, porque eu tive uma pessoa vizinha minha de casa que caiu num golpe
que foi dado usando o nome do nosso escritório. E essa pessoa sequer minha cliente era. Aí eu fui perguntando, mas como é que o senhor cai numa situação dessa? O senhor nem é meu cliente, como é que eu iria lhe solicitar senha, lhe solicitar alguma coisa para que o senhor pudesse rever um valor e tal? Eu disse, não, mas doutor, que o senhor é tão conhecido, o senhor tem tanta credibilidade. Mas é uma coisa ilógica, né? Mas você não é então, meu cliente. é uma coisa que realmente assim, foge da normalidade. Então tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Lá atrás, quando começaram essa história de golpes, né, dizendo que você tinha um dinheiro para receber e que você precisava pagar uma taxa, tentaram aplicar em mim, eu me lembro, que na época, já tem alguns anos, eu me lembro que eu disse assim, mas se eu tenho tudo isso para receber e você quer que eu adiante, assim que sair o dinheiro, pegue sua parte. E a pessoa, não, mas não pode, você tem poucas horas, porque senão não, daqui a pouco o banco fecha e tal. Depois, então, eu vou perder tudo. É porque, infelizmente, nesse tipo de golpe, se lidava com a ansiedade da pessoa, em regra, processos que demoram anos para você chegar no final, às vezes precatório, você está ansioso, está precisando, né? Então, assim, as pessoas se aproveitavam disso. E, consequentemente, você queria ter o resultado imediato, mais rápido, e não sabe como é que funciona o sistema, muitas vezes, nem procura saber, e cai no golpe, infelizmente. E eles sabem já como, né, induzir aquela pessoa. É o imediatismo, né? O golpista, ele... É o imediatismo. Eles usam as técnicas de persuasão e de venda. Perfeito. Que é justamente, você tem que dar uma oferta irrecusável, primeira. Segundo, o imediatismo. Se você não fizer isso durante tal tempo, você vai perder esse desconto, essa oferta, que é tudo isso a técnica da persuasão. Eles transformam isso numa linguagem criminosa e aí vão naquilo, né? No bolso. É verdade. E na vantagem. Essa vantagem, muitas vezes, ela se transforma numa grande desvantagem. Sim. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho isso como um hábito meu pessoal e converso sempre com meus clientes nesse sentido. Eu digo assim, não se fecha negócio de pronto. Deve se refletir. Tudo você tem que refletir. Porque senão você é levado por isso, justamente pelo imediatismo, pelas técnicas, pela forma de condução, e às vezes você se arrepende, não tem como retornar atrás, ou retornar atrás, ainda que seja um negócio válido, retornar atrás às vezes tem um prejuízo muito grande. Então, parar, pensar, ter calma, né? O mundo não vai se acabar em 24 horas. Né? Doutor Fernando Maciel, já tem definição pelo código de quando consegue chegar esses golpistas, o que diz a lei? Ele só devolve aquilo que tomou, que não pertence a ele? Não, se você conseguir chegar, se você conseguir chegar aos golpistas, você vai ter uma série de repercussões, né? Primeiro, a repercussão de ordem civil, porque esses valores têm que ser, obviamente, de alguma forma, se for possível ainda, serem recuperados, né? Se você tiver como alcançar algum valor dessa pessoa que lhe deu o golpe através de patrimônio, de qualquer que seja a forma, você vai poder ser recuperado. E você vai ter a prática de diversos crimes, né? Desde estelionato a crimes digitais. Então, isso vai gerar uma repercussão também, obviamente, penal para essas pessoas, de formação de quadrilha, de tudo isso. Então, tudo isso vai ter essa repercussão também. Agora, a grande dificuldade, salvo situações muito extremas, é você, como pessoa física, chegar. Isso. Por isso que é importante lavrar o BO, porque a junção de todos esses BOs, de todas essas notícias, vão fazendo com que o aparelho policial, ministerial e o Poder Judiciário possam ir tentando desbaratar essas quadrilhas, que são verdadeiras quadrilhas de golpe, né? Algumas pessoas ficam receosas de prestar queixa, com medo que aquele golpista, ele já tem os dados dela, e aí ele fica com medo de uma retaliação. De que forma vocês aconselham essas pessoas que acabam ficando amedrontadas? Eu acho que a pessoa nunca deve ceder à chantagem, nem nunca deve ceder a uma situação como essa. Você tem que lavrar o boletim de ocorrência, até para se proteger mesmo, porque a forma melhor de você se proteger é você fazer chegar à autoridade policial, ao conhecimento dela, o fato. Não é? E se porventura você começar a sofrer qualquer tipo de ameaça, levar também essas autoridades policiais, porque com certeza eles vão ter instrumentos e formas, aí sim, talvez de chegar a essa pessoa até com mais facilidade. Agora, os senhores advogados, operadores do direito, os seus clientes, não tem que também cobrar da instituição bancária, porque muitas vezes deixa fazer todo aquele movimento sem ligar para o cliente, tudo ali numa sala virtual,
e faz transferência. E às vezes valores bem virtuosos, né? Que o gerente está vendo que alguma coisa está errada. Cada vez mais as instituições bancárias estão ficando despersonalizadas, né? Com raríssimas exceções. Sabe, quando você faz parte de uma categoria de investidor, de quem tem um capital investido no banco mais elevado, então você tem um tratamento mais individualizado. Isso, Mas cada vez mais as operações são massificadas e despersonalizadas. Isso, obviamente, se utiliza da tecnologia e muitas vezes faz com que você perca, para muita gente, né, que não sabe nem tem contato muito com tecnologia, você fica refém às vezes e você acaba realmente caindo em determinadas esparrelas, né? Então, realmente, isso que você fala é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Você entra num ambiente virtual que às vezes não é nem o golpe, mas você pode fazer a transferência indevida, um Pix indevido, fazer uma aplicação que você não queria, ou tomar um empréstimo às vezes sem saber, né? Existem essas empresas que vivem de empréstimo também. Então você tem que ter muito cuidado. Realmente, talvez fosse importante essas instituições bancárias desenvolverem um trabalho mais personalizado com o público em geral. Não sei como é que seria possível, mas assim, eu sinto isso também em relação a clientes que nós tivemos com problemas dessa ordem, de ordem bancária. A gente sentia isso. Às vezes a pessoa tinha toda a boa fé do mundo, mas não tinha aquele tato, aquele conhecimento, aquela familiaridade com o ambiente virtual. Porque a gente fica sabendo de golpes na casa dos 200 mil, na casa dos 20 mil. Como é que pode uma transferência tão grande? Porque antigamente, que eu soubesse, né? Lá atrás, há menos de 10 anos, para a gente fazer a partir de 10 mil reais, a gente tinha que fazer solicitação ao nosso gerente, ele autorizava, a partir do dia seguinte, a gente colocava na justificativa para que esse dinheiro era e por que seria. E agora a gente está vendo aí golpe entra por meio de Pix. E quando a gente vê, tem gente dizendo, tiraram 50 mil da minha conta, conseguiram não sei quantos mil. Eu não sei mais o que está acontecendo com o sistema bancário brasileiro. De verdade. Agora, com relação a cartão, eu tenho um que eu achei ele muito eficiente. Eu fui comprar, quando eu tinha o salsicha, fui comprar ração. E parei, até eu estava trabalhando, né? Aí parei o carro, o motorista ficou no carro, comprei. Quando eu paguei com o cartão, no descuido caiu. Tentaram comprar nesse cartão, que eu caiu na loja à noite, e o cartão me ligou. Até da minha esposa. Bloqueando, tentaram passar R$18. Esse R$18 é para ver se passava. Sim. Se liberasse, ia pro resto. Ia mais. Então, aí eu gostei da empresa. Ela ligou, o senhor tentou, vocês tentaram comprar. Aí é uma prestação de serviço. Aí eu me liguei, procurei o cartão, não estava com cartão. As instituições bancárias, em regra, elas têm esses cuidados, né? Determinadas horas você trava determinados limites, determinadas operações, às vezes você próprio vai fazer, mas como destoa do seu comportamento financeiro, eles travam aquelas operações. Isso tem que ter realmente um equilíbrio, né? Nessas formas de cuidar. Até o aviso de viagem, né? Você está viajando, você já deixa comunicado que está em viagem, para que não tenha o problema de bloquear teu cartão, porque você está fazendo uma compra em outra cidade. A questão do deslocamento. Voltando à questão do WhatsApp. Os golpes por WhatsApp. A gente sabe que hoje a inteligência artificial avançou bastante. Ela consegue fazer vídeos com a nossa própria imagem e voz. Consegue fazer simulação de tanta coisa. Como é que a gente consegue não cair em golpe tão sofisticado? Nós a gente tem um conhecimento, tem uma formação, tem uma postura. Mas aí você pega uma senhorinha, um senhorzinho, como não cair numa chamada de vídeo que você está vendo ali a imagem do filho, a voz do filho, doutor, o que se fazer? É muito difícil realmente, porque a tecnologia, né, eu digo sempre, tudo tem os prós e os contras, a tecnologia avançou, é um instrumento fantástico na inteligência artificial, hoje usado em todas as áreas, mas tem essas outras questões. Então, assim, é sempre a máxima não destoa, é o cuidado, né? Tá ali o seu filho lhe ligando com a voz, se você puder, desligue e ligue para ele, para ver se é ele mesmo, né? Exatamente. Mas é muita sofisticação, é muito difícil. Mas aí, o que a gente faz essa questão do WhatsApp? Vamos lá. Eu vou lhe dar uma situação bem óbvia. Muitas vezes você recebe uma mensagem dizendo que, olha, troquei de telefone, esse é meu número novo, é aquela manjadinha, esse é meu número novo, mas agora eu não consigo, se você ligar para mim, eu não consigo sua mensagem de texto. Aí tudo bem, você salva. Aí 2 horas depois a pessoa, ai mãe,
né? Ai, mãe, eu tô aqui, furou o pneu do meu carro e aconteceu um problema. Esse tipo de golpe, com esse tempo de espera, né? Porque não vai dar o golpe imediato, é o tempo depois. Como é que a gente faz para, judicialmente falando, que a gente está com aquele número de telefone do golpista? É mais fácil da polícia achar o criminoso? Não, veja, eu acho que isso tudo são elementos que vão ajudar o aparelho policial a tentar encontrar. Mas geralmente são números frios, então não é uma coisa tão simples. Mas é algo de onde se partir, não é? Então, printar aquilo, lavar o boletim de ocorrência, fazer aquilo chegar à mão da autoridade policial, porque ali, com certeza, não foi o único golpe, vão existir vários. Sim. Então, aquilo vai sendo juntado pelo aparelho policial, ele vai, obviamente, fazer uma investigação e vai chegar, através das formas que ele tem, provavelmente, a esse grupo, a essa pessoa que está dando esses golpes. É melhor do que não fazer nada, porque quando você não faz nada, quando você não lava um boletim de ocorrência, quando você não toma uma providência, você está possibilitando que aquela pessoa continue fazendo aquilo livremente, sem nenhuma chance de oposição. E lavrando, pelo menos, você está criando uma chance de oposição àquilo ali. Palavras-chave, criação de palavras-chave do grupo da família é importante? Por exemplo, todas as vezes, filho ou filha, que você precisar de dinheiro, você vai ter que usar a palavra-chave tal. Aí eu vou saber que realmente é você que está em apuros e eu vou te socorrer. É importante criar esses códigos? Toda a metodologia, né, de segurança pode ajudar, né? Toda a metodologia de segurança pode ajudar. Mas eu acho assim, salvo situações muito excepcionais, com certeza, se você não puder, naquele momento, você recebe uma mensagem naquele momento, você pode ter alguma forma de tentar contactar aquela pessoa. Sim. Eu acho que sempre esse é o melhor caminho, tentar contactar para ver, né? Se não tiver jeito, talvez essa seja uma metodologia de você criar. Infelizmente, eu digo sempre o seguinte, a gente acaba problematizando e estamos burocratizando uma série de relações por causa justamente dessas inseguranças, dessas coisas. Mas, infelizmente, é o que acontece, né? Então, acho que pode ajudar. Sim. É verdade. Eu até chamei a atenção da minha menina, que eu estava na oficina e precisei do dinheiro para pagar o conceito, liguei, passei um zap para ela depositar, fazer um Pix. Mano. De imediato ela fez. Disse, não faça assim. Você veja quem é, se sou eu mesmo, né? Mas fosse, né? Eu fiquei achando, a minha menina já passou o Pix, já está aqui, chega um tempo real. Exatamente. Tem que observar, né, doutor? Vamos falar a respeito também de venda de produtos falsos. Eu tenho uma amiga minha, advogada, que já caiu num golpe. Comprou uma geladeira de uma loja que era a cópia fiel da loja original. Nesse caso, doutor, consegue reaver o dinheiro? Porque quando você fala de um volume maior, é que dá... Para que você consiga reaver, se você fez pelo cartão, você ainda pode, né? Os cartões admitem que você ingresse lá e você bloqueie aquela compra antes de chegar. Se você não pagou a fatura, antes de chegar a fatura, ele vai entrar em contato com você para tentar ver qual é a justificativa. Por isso que é importante você lavrar um boletim de ocorrência. Então, quando você faz por cartão, ainda consegue reverter. Se você fizer o Pix nesse período de 15 minutos, você ainda consegue reverter. Mas geralmente é o período que você vai saber que é golpe quando o produto não chega, né, doutor? Exatamente, o problema é esse, porque geralmente não é uma coisa imediata. Então, quando você vai receber, às vezes eles colocam um prazo de entrega do produto que já ultrapassou, inclusive, a chegada da sua fatura, e você pagou a fatura. Então, é sempre assim, verificar a procedência daquele site. Tentar verificar. Existem determinados códigos, e aí o pessoal da informática tem capacidade de ver isso com muito mais propriedade, que você, quando vai ver o endereço eletrônico daquela página, às vezes por causa de 2 barras ou por causa de um ponto a menos, não é aquele endereço. Então tem que ter muito cuidado. Antes de fazer qualquer operação, checar isso, ver se realmente é. Você entra no site, procura o site oficial, por exemplo, no Google, procura o site oficial, vê se é a mesma terminação, se é o mesmo endereço. Não, e tem um próprio site chamado Site Seguro. Você pega, copia ali aquele link daquela página, vai lá no site seguro, coloca, e ele consegue rastrear para ver se é um site. Ele diz quando foi criado, se é seguro, se tem alguma queixa, crime contra aquele site, ele consegue até fazer esse rastreamento. É uma boa ferramenta, viu, gente? Site seguro. Site seguro. Outra coisa que chama a atenção das pessoas, que foi feito, até comentei aqui a semana passada, eu vi a Datafolha fez um levantamento junto aos bancos, às instituições, viu, doutor Fernando? E chegou ao número de 23 milhões de pessoas que foram lesadas agora. Caem em golpe, né? Do boleto e do Pix. Boleto e Pix.
Só esse ano. 23 mil, achei um número muito alto, né? Muita gente. E agora o que chama a atenção também, os golpistas, né? Eles querem quem tem dinheiro. Então mostrou classe A e classe B. Né? Então os caras até nisso eles... Eu vi ontem no Instagram, não sei se essa notícia procede, e não fui averiguar se procedia, olhei rapidamente e guardei para poder depois olhar com calma. Um cidadão em São Paulo que fez um QR Code e colocou nos bancos de uma igreja. Eu vi. E você pensava que estava doando para a igreja, na verdade você estava mandando para ele o Pix. Né? Então ele fez uma fortuna com isso. Então você tem que ter. Veja, a que ponto nós chegamos de cuidado, né? É verdade. A que ponto nós chegamos de cuidado. Olha, QR Code hoje tem que ter muito cuidado. Porque o QR Code ele pode te levar, ele pode fazer roubar teus dados. Né? E a partir dali eles invadem tudo que é conta tua. Então o QR Code tem que ter extremo cuidado quando usar. E com relação a essa da igreja, né? Por exemplo, a igreja que eu frequento, as pessoas utilizam o QR Code e eu levo dinheiro. Então eu levo dinheiro, deposito, né? A minha contribuição. Mas muita gente hoje usa o QR Code, né? Hoje praticamente as pessoas usam o celular para tudo, né? Para tudo, é verdade. Você chega em restaurante, QR Code, chega em tudo. Não, e outra coisa que estava acontecendo muito são aquelas pessoas que colocam veja aqui a traição de fulano de tal e coloca nos posts, né? Isso para fazer propaganda de determinadas lojas. Só que já tem histórico de golpistas que fazem isso para roubar dados das pessoas. Enquanto ela está ali olhando as fotos da suposta traição, aquilo ali são todos os vírus que estão sendo instalados no seu celular. É ficar sempre atento, né, doutor? O cuidado não faz mal a ninguém. Acho que ter cuidado é importante para tudo. E o boletim de ocorrência, o BO, tem que ser feito, né? Com certeza, isso eu acho fundamental. É de importância fundamental. Até porque hoje já tem a delegacia virtual, né? Sim, facilita muito. Você não precisa... quando é uma coisa mais simples como essa, do ponto de vista de crime, você vai lá na delegacia virtual, coloca tudo e é eficiente, viu? Imediatamente você recebe um retorno disso. Doutor Fernando, a gente agradece muito esse bate-papo, já são 9 horas, a gente tem que liberá-lo. A gente agradece muito, queria que o senhor trouxesse aí seu contato, se o senhor está nas redes sociais, vai que é um influencer, se está nas redes sociais, como é que a gente o encontra, e traga suas considerações e dicas importantes, as finais, para o nosso ouvinte. Primeiro eu queria dizer, mais uma vez, a satisfação de estar aqui conversando com todos vocês, com seus ouvintes, né? Dizer que vocês podem acessar as redes sociais nossas do escritório, só colocando o nome, Fernando Marcel ADV, em todas as redes sociais. Nós temos um blog, onde nós temos vários artigos sobre vários temas, inclusive sobre esses temas, né? Temos no Jornal de Alagoas também uma coluna semanal, vocês poderão encontrar lá algumas informações. E nesse aspecto do golpe, o lema é cuidado, calma e, quando sofrer, realizar o boletim de ocorrência para que as autoridades possam tomar as providências devidas. No Morango do Amor, o camarada copiou a página de quem realmente vende, né? Aí alguém fez o pedido, tudo certinho, só que o morango não chegou, não, porque o senhor estava na página errada. Página fake. Triste. Até o morango deu isso. Doutor, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado. Recebemos o doutor Fernando Maciel, advogado, falamos a respeito de golpes por WhatsApp e também por meio de Pix. A gente falou a respeito das saídas, né? Como não cair em golpes, mas principalmente o que fazer judicialmente para reaver aí o seu dinheiro.